Beleza, galera? Hoje é dia 30 de maio de 2018 e como prometido, estou hoje fazendo aqui a resenha completa do livro As 48 Leis do Poder. Já te falo aí, imagina um cara que tá com raiva, sou eu. Porque o vídeo eu gravei no último final de semana, já estava tudo pronto, vocês vão ver aí do meio pro final do vídeo. Aliás, daqui a pouquinho vocês já vão perceber aí que eu tô até com o cabelo grande lá, porque eu já tinha gravado o vídeo. Agora eu tava editando essa porcaria e acabei apagando um dos vídeos, né? Que era a introdução que estava gravada na área de trabalho aqui do meu computador. Apaguei ele e agora estou tendo que gravar de novo para conseguir editar o negócio completo aqui. Então, estou nervoso, mas já estou me acalmando aí, beleza? Então, graças aos 10 pedidos aí que a gente teve, que eu falei que se tivesse 10 pedidos eu faria a resenha completa, tivemos aí os 10 pedidos. Então, vamos lá. Para começar, o prefácio do livro, pelo prefácio você já vai perceber qual o conteúdo inteiro do livro. Resumindo o livro, ele é um livro que vai te ensinar a ser um enganador, um manipulador, um pilantra, um safado e tudo que não presta. Mas vamos lá, o que fala o prefácio do livro? Começando, o que o autor diz? Abram aspas. A sensação de não ter nenhum poder sobre pessoas e acontecimentos é, em geral, insuportável, fecha aspas. Ganância, inveja, luxúria, ódio são emoções que continuam fervendo dentro de nós, como sempre. Nós não, dele, né? Fale por si só, né? Não englobe os outros. Para alcançar os píncaros do poder, você tem que dominar a arte da dissimulação, enganação, passar a perna nos outros sutilmente. Cuidado com quem aparenta não participar do jogo do poder. Com frequência, são as maiores especialistas no jogo. Uma estratégia de quem se diz fora do jogo é pedir igualdade a todos. Olha, parece a doutrina comunista. Estão, na verdade, usando uma estratégia de poder, redistribuindo os prêmios como querem. A honestidade é uma estratégia de poder cuja intenção é convencer os outros de que se tem um caráter nobre, bom e altruísta. É uma forma de persuasão, até uma forma sutil de coagir pessoas. Ou seja, se você é um cara honesto, é porque você está querendo coagir os outros. Cuidado, hein? A aparência de ingenuidade pode ser um meio eficaz de enganar os outros. Aqueles que fazem alarde ou dão demonstrações de inocência são os menos inocentes de todos. Isso me faz lembrar um tal de Luiz Inácio. A mais importante habilidade para aplicar as leis do poder é a de dominar suas emoções. Se está tentando destruir um inimigo que o magoou, é bem melhor desarmá-lo fingindo amizade do que mostrando que está com raiva. Controle das emoções é bíblico, né? Todo mundo sabe. Porém, o objetivo e a conotação que ele dá aqui é totalmente avessa ao que está previsto nas Sagradas Escrituras. Amor e afeto também são potencialmente destruidores. Cuidado com a maneira como expressa-os. A fraude e o disfarce não devem ser vistos como feios e imorais. Todas as interações humanas exigem que se trapaceie em muitos níveis. E, de certa forma, o que nos distingue dos animais é nossa capacidade de mentir e enganar. Então, o que te distingue dos animais é o seu poder de enganar. Olha que beleza. O poder é a coisa mais divina no mundo natural. O poder é amoral e devemos ver as circunstâncias, e não o bem ou o mal. Não desperdice tempo valioso, ou paz de espírito, com assuntos alheios. O preço é muito alto. Treinando para ser dissimulado, você prospera na corte moderna, aparentando ser um modelo de decência enquanto está sendo um consumado manipulador. Engraçado que nas Sagradas Escrituras também diz lá que a quem ama, Deus dá enquanto dormem. E também diz, né, que você não deve se preocupar com coisa alguma e tudo mais. Totalmente também contra o que ele diz. Engraçado que esse livro, ele é totalmente antibíblico. Você vai perceber aí no decorrer do livro, conforme eu for falando das leis. E já começando a primeira, que vai dizer o seguinte: não ofusque o brilho do mestre. Toda superioridade é odiosa, mas a superioridade de um súdito com relação ao seu príncipe não só é estúpida, como fatal. E aí o vídeo lá vai continuar com o que eu gravei no sábado, a partir da lei 2, tá ok?
Vamos lá, voltando aqui. Lei 2. Não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Os amigos o trairão mais rapidamente. Olha a ideia dele. Pois são com mais facilidade levados à inveja. Você tem mais o que temer por parte dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, descubra um jeito de tê-los. A honestidade raramente reforça a amizade. Quanto mais favores e presentes você distribuir para reavivar a amizade, menos gratidão receberá em troca, no caso de empregar um amigo, por exemplo. Um homem de poder frequentemente precisa fazer um trabalho sujo, mas para salvar as aparências é melhor deixar que outros façam isso por ele. E os amigos são os melhores para fazer isso. Trabalho sujo. O amigo é um bode expiatório, muito conveniente. Corta a cabeça dele e ganhará credibilidade. Isso aqui é até uma história que o Maquiavel escreveu no livro O Príncipe, né, a respeito disso aqui. Então, o soberano lá precisava fazer uma coisa impopular e aí ele mandou o amigo dele lá, o súdito dele, fazer a maldade que precisava. E depois de que feito, né, foi lá e matou o cara. Ou seja, para dar a impressão para a população que ele estava desvinculado, né? Que ele, o cara é tão gente fina, foi lá e até matou o amigo dele. Olha lá, então ele se safa, né? Lei 3. Oculte suas intenções. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Disfarce colocando pistas falsas no caminho, use a falsa sinceridade, invente objetos de desejo desorientadores. Tática para armar uma pista falsa é parecer estar apoiando uma ideia ou causa que, na verdade, contraria o que você sente. Trapacear é sempre a melhor estratégia, mas as melhores trapaças exigem uma cortina de fumaça para distrair a atenção das pessoas do seu verdadeiro propósito. Os maiores impostores são os que utilizam uma fachada suave e invisível que não chama a atenção. Eles sabem que gestos e palavras extravagantes levantam logo suspeita. A forma mais simples de cortina de fumaça é a expressão facial. Uma das cortinas de fumaça mais eficazes é o gesto nobre, o padrão e a tendência que as pessoas têm de confundir a aparência com realidade, a camuflagem. Se você já tiver fama de impostor, é melhor assumir, aparentar ser um patife honesto, ou melhor, um patife arrependido. Além de admirá-lo por sua franqueza, você ainda vai conseguir continuar com as suas artimanhas. Ele cita um livro chamado O Mundo Quer Ser Enganado, e talvez no futuro eu dê uma lida nele para ver que se trata. Espetáculo e divertimento são excelentes artifícios para dissimular suas intenções. Lei 4. Diga menos do que o necessário. Quanto mais fala, maior a probabilidade de dizer besteiras. Cuidado com o sarcasmo. A satisfação momentânea será menor que o preço que se paga por ela. Não abra a boca antes dos subordinados. Lei 5. Muito depende da reputação, dê a própria vida para defendê-la. Aprenda a destruir seus inimigos minando suas próprias reputações. Depois afaste-se e deixe a opinião pública acabar com eles. A fama de honestidade permitirá que você pratique todos os tipos de fraudes. Se você já tiver manchado sua reputação, é prudente associar-se com alguém, usando o bom nome dessa pessoa para limpar e melhorar o seu. Exemplo de Thomas Edison versus Nikola Tesla. Ele deu exemplo lá. Quando sua reputação é sólida, use táticas sutis, como a sátira e o ridículo, para enfraquecer seu adversário. Lei 6. Chame a atenção a qualquer preço. Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê não se conta. Aí ele vai dividir essa lei em duas partes. A parte 1. Cerque seu nome de escândalo e sensacionalismo. Que falem mal, mas falem de você. A sociedade gosta de figuras exageradas. É melhor ser atacado, caluniado, do que ignorado. Se você está numa posição inferior, um truque que funciona é atacar a pessoa mais visível, mais famosa, mais poderosa que encontrar. Depois de conseguir a atenção, use raramente esta técnica para não desgastá-la. Uma vez em evidência, varie seu método de chamar a atenção para que o público não se canse. As pessoas se sentem superiores àquelas cujas ações elas são capazes de prever. Então, seja imprevisível. Parte 2. Crie um ar de mistério. Use o mistério para enganar, seduzir e até assustar. Faça-se menos óbvio. A atenção que você chama jamais deve ofender ou desafiar a reputação do que estão acima de você. Lei 7.
Faça com que os outros trabalhem por você, mas sempre fique com o crédito. Use a sabedoria, o conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria. Aprenda a tirar vantagem do trabalho dos outros. Aprenda a fazer com que os outros trabalhem por você enquanto você fica com o crédito. Exemplo dos políticos que usam discursos escritos por outros. Aprenda a usar o conhecimento do passado. Às vezes convém dividir o crédito com outros, principalmente quando seu poder não está solidamente estabelecido ou quando se tem um mestre em posição superior. Lei 8. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca se for preciso. Aprenda a dominar as emoções e jamais se deixe levar pela raiva. Aprenda a dominar as emoções e jamais se deixe levar pela raiva. Lei 9. Vença por suas atitudes, não discuta. Não discuta com seu superior. Aprenda a demonstrar a certeza das suas ideias indiretamente. A verdade é geralmente vista, raramente ouvida. O argumento verbal é útil para distrair e ocultar seus passos quando você está praticando a dissimulação ou for pego mentindo. Lei 10. Contágio. Evite o infeliz e azarado. Estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Infelizes derrubados por circunstâncias fora do seu controle merecem toda a nossa ajuda e simpatia, diferentemente de uma pessoa contagiosa. Pessoas contagiantes, reconhecidas pela infelicidade, passado turbulento, relacionamentos corrompidos, carreiras instáveis e etc. Associe-se com os generosos e eles o contaminarão. Jamais se associe com quem tem os mesmos defeitos que você. Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade terá. Não ensine o bastante ao ponto de poderem se virar sem você. Se você não for indispensável, deve parecer que é. Para fazer com que dependam de você, guarde segredos das pessoas ou informações que não gostariam que fossem divulgadas. É melhor ser temido do que amado. O amado, não dá para controlar. É melhor que dependam de você por temer as consequências de perdê-lo do que por gostar da sua companhia. O lado negativo dos outros dependerem de você é que, de certa forma, você fica dependente deles também. É preferível se colocar numa posição de dependência mútua do que procurar um monopólio. Você não sofrerá a insuportável pressão de estar no topo, e o Senhor acima de você é que será o seu escravo, pois ele é quem vai depender de você. Lei 12. Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Um gesto sincero e honesto encobrirá dezenas de outros desonestos. Uma vez que sua honestidade seletiva desarma o outro, você pode enganá-lo e manipulá-lo à vontade. A essência da trapaça é a distração. Se acreditarem desde o início que você é honesto, vai demorar para convencer essa pessoa do contrário. Uma das melhores armas para desarmar alguém é a generosidade. Um presente é um objeto perfeito para esconder uma atitude falsa. Quando você já é visto como falso, é melhor já bancar o patife de vez. A falsidade declarada às vezes encobre suas pegadas e até o faz ser admirado pela honestidade da sua desonestidade. Lei 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para sua misericórdia ou gratidão. Ao pedir algo para um aliado, revele algo que o beneficiará, e ele reagirá entusiasmado se vir que pode lucrar alguma coisa com isso. O egoísmo é a alavanca que move as pessoas. Há pessoas, porém, que querem uma oportunidade para exibir o seu bom coração. Elas sentem prazer em dar e serem vistas dando. Diferencie as pessoas poderosas e descubra quais são seus motivos e necessidades básicas. Ganância versus nobres e caridosas. Lei 14. Banque um amigo, haja como espião. Em encontros sociais, faça perguntas indiretas para conseguir que as pessoas revelem seus pontos fracos e intenções. A maneira mais comum de espionar é usando outras pessoas, mas é muito melhor que você seja o espião. Finja abrir seu coração, faça uma confissão falsa e a pessoa lhe fará uma verdadeira. Outro truque é irritar a pessoa até ela perder o controle do que está dizendo. Reagindo com a emoção, ela revelará toda a verdade sobre si mesma. Outro método indireto é armar pequenas armadilhas que farão as pessoas revelar coisas. Prepare-se também para ser espionado. Aprenda a divulgar informações falsas. Divulgando informações falsas, você ganha uma enorme vantagem. Enquanto a espionagem dá a você um terceiro olho, a desinformação deixa o inimigo cego de um olho. Lei 15. Aniquile totalmente o inimigo. A única paz e segurança que você pode esperar dos seus inimigos é quando eles desaparecem. O primeiro a colocá-lo em prática foi Moisés, que aprendeu com o próprio Deus. Olha a interpretação equivocada que ele dá aqui. Não dê opção aos seus inimigos, aniquile-os. Os homens se vingarão das pequenas ofensas, mas não poderão fazer o mesmo nas grandes ofensas. Quem disse isso? Maquiavel.
Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Quanto mais você é visto e escutado, mais comum você vai parecer. Aprenda a se retirar no momento certo. Torne-se menos acessível e aumentará o valor de sua presença. Essa lei só se aplica depois que se alcançou um certo nível de poder. Caso contrário, você será simplesmente esquecido. Lei 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Se tiver em minoria ou encurralado, faça uma série de movimentos imprevisíveis. Seus inimigos ficarão tão confusos que se retrairão ou cometerão um erro tático. Os outros estão sempre tentando entender o motivo das suas ações e usar a sua previsibilidade contra você. Deu o exemplo do Picasso e a venda dos quadros, né? Uma historinha para depois. O excesso de imprevisibilidade é visto como sinal de indecisão ou até algum problema psíquico. Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Você fica isolado de informações valiosas, vira um alvo fácil e evidente. A multidão serve de escudo contra inimigos. O poder aumenta inevitavelmente em contato com outras pessoas. O contato humano constante só não facilita o pensamento. Use o isolamento temporário para você ver melhor as coisas. O perigo é esse isolamento gerar ideias estranhas e pervertidas. Mais do que ele está falando aqui. Quanto mais isolado você estiver, mais difícil será sair do seu isolamento quando quiser. Lei 19. Saiba com quem está lidando, não ofenda a pessoa errada. Saiba distinguir as pessoas. Tipos de pessoas. 1. O homem arrogante e orgulhoso vai querer se vingar violentamente. Fuja de pessoas assim. 2. Irremediavelmente inseguro. É menos violento. Se descobrir que enganou ou magoou, suma por um bom tempo. Ele guarda mágoa e vai te mordendo aos poucos. 3. O desconfiado. É o menos perigoso dos três, mas cuidado com ele. 4. A serpente de longa memória. É o frio e calculista. Esmague-o totalmente ou tire-o da sua frente. 5. Quinto, né? Homem simples. É muito difícil de enganar, pois não enxerga a isca. Lei 25. Recrie-se. Forge uma nova identidade. Uma que chame a atenção e não canse a plateia. Incorpore artifícios dramáticos aos gestos e ações públicas. Sua nova identidade o protegerá do mundo exatamente porque não é você, é uma roupa que você veste e tira. A personalidade inata não é necessariamente você. Temos as características herdadas, influência da família, amigos, etc. Seja um ator. Aprenda a representar muitos papéis, a ser aquilo que a ocasião exige. Ou seja, seja um falsão. Saiba como ser todas as coisas para todos os homens. Essa é a arte de conquistar todos, pois os iguais se atraem. Não seja dramático demais. Lei 26. Mantenha as mãos limpas. Use outros como bodes expiatórios. Parte 1, também dividida em duas partes. Né? Parte 1. Esconda os seus erros. Tenha um bode expiatório por perto para assumir a culpa. Nossa boa reputação depende mais daquilo que escondemos do que daquilo que revelamos. Quem é esperto consegue esconder seus erros e arranja alguém para acusar. Evite pedir desculpas. O poder depende das aparências e quem está no poder tem de parecer que não erra nunca. É preferível escolher a vítima mais inocente possível como bode expiatório. Às vezes, vale a pena usar um aliado próximo, tática conhecida como a queda do favorito. Você sempre pode substituir um favorito por outro. Parte 2. Não coloque sua mão no fogo. O poder não sobrevive sem o esmagar constante de inimigos. Sempre haverá pequenas tarefas sujas que precisam ser feitas para manter você no trono. Use trouxas que gostam de prestar favores, alguém fora do seu círculo imediato para serem usados por você. Você, como líder, pode imaginar que o zelo constante e a aparência de trabalhar mais do que todos signifique poder. Na verdade, sugere fraqueza. Por que você trabalha tanto? Talvez seja incompetente e tenha de se esforçar mais para continuar onde está. Os verdadeiramente poderosos não parecem nunca ter pressa ou estar sobrecarregados de trabalho. Encontre alguém para sujar as mãos por você. Desenvolva a arte de encontrar, usar e, no devido tempo, se livrar dessas pessoas. Informações falsas ou inventadas são uma arma poderosa, especialmente se divulgadas por um trouxa de que ninguém desconfia. O inverso. Esse inverso é o quê? Se você não seguir essa lei, o que pode acontecer? Então, o inverso. Se você já tem poder e está seguro dele, deve às vezes representar o penitente. Com um olhar pesaroso, você pede perdão aos mais fracos. Ocasionalmente, é bom se mostrar como um agente castigador, para inspirar medo e terror nos seus subordinados. Não use muito. Usado com frequência, o medo se transformará em ressentimento e ódio. Lei 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. As pessoas têm um desejo enorme de acreditar em alguma coisa. Torne-se o foco desse desejo. Use palavras vazias de sentido, mas cheias de promessas. A ciência do charlatanismo ou de como criar um culto em 5 etapas. Ele vai falar sobre as 5 etapas para você criar um culto. Né? Não suportamos o vazio de não se ter algo em que acreditar. Pode ser uma nova causa, um esquema para enriquecer rápido, uma tecnologia nova e etc.
1. Seja vago, seja simples, inclua 2 elementos em seu discurso, a promessa de algo grandioso e transformador e a total indefinição. Parece a teoria comunista, certo? 2. Enfatize os elementos visuais e sensoriais de preferência. Caiu aqui o celular. Caiu o celular aí, desculpa. Enfatize os elementos visuais e sensoriais, de preferência os intelectuais. Copie as formas da religião organizada para estruturar o grupo. Crie rituais, organize-os hierarquicamente, nivelando-os em graus de santidade, peça-lhes sacrifícios e etc. 4. Disfarce a sua fonte de renda. 5. Estabeleça uma dinâmica. Nós versus eles. Opa! Teoria comunista? O Messias deve espelhar... Isso está no 5º tópico, de estabelecer uma dinâmica nós versus eles. O Messias deve espelhar os desejos dos seus seguidores. A tendência a duvidar, o distanciamento que nos permite racionalizar, acaba quando nos reunimos em grupo. É mais fácil enganar um grupo do que um indivíduo. Cuidado, pois se a multidão descobrir que você é um charlatão, você está lascado. Lei 28. Seja ousado. Dúvidas e hesitações contaminarão seus atos. A timidez é perigosa, melhor agir com coragem. Qualquer erro cometido com ousadia é facilmente corrigido com mais ousadia. Lembra? Essa frase está no discurso de posse do João Dória na prefeitura aqui de São Paulo. Agir com audácia tem a magia de ocultar nossas deficiências. Se você demonstra disposição de se comprometer, ceder e se retrair, você desperta o leão até nas pessoas que não estão necessariamente sedentas de sangue. Se você é visto como aquele que rapidamente se coloca na defensiva, você vai ser controlado sem misericórdia. A audácia distingue você do rebanho. A coragem lhe dá presença e o faz parecer maior. Às vezes compensa se fingir de tímido. Você estará iludindo os outros exibindo uma timidez para lhes mostrar as suas garras. Corajosamente mais tarde. Lei 29. Planeje até o fim. Tenha uma ideia concreta do seu objetivo. A capacidade de ignorar perigos e prazeres imediatos se traduz em poder. A maioria das pessoas se iludem. Seus planos são baseados na imaginação e não na realidade. Lei 30. Faça suas conquistas parecerem fáceis. Não revele o trabalho que você teve. Isso só despertará dúvidas. Não ensine a ninguém seus truques ou serão usados contra você. Jamais exponha o suor e o esforço por trás da sua pose. Lei 31. Controle as opções. Quem dá as cartas é você. As melhores trapaças são as que parecem deixar o outro uma opção. Palavras como liberdade, opções e escolha evocam possibilidade muito além dos seus reais benefícios. Examinando bem, as nossas opções tendem a ser incrivelmente limitadas. Escolhemos acreditar que o jogo é limpo e que mantemos nossa liberdade. Preferimos não pensar muito no alcance da nossa liberdade de escolha. Liberdade em excesso gera ansiedade. Definir um leque estreito de opções deve sempre fazer parte das suas trapaças. Algumas técnicas. Force o resistente. Force-os a escolher, entre aspas, o que você quer que elas façam. Opções reduzidas. Uma variação é elevar o preço sempre que o comprador hesitar. Outra técnica. O homem fraco à beira do precipício. Descreva todos os perigos, exagerando-os ao máximo, até que só reste o melhor caminho, que é o caminho que você quer que ele pegue. Com os fracos, use o medo e temor para forçá-los a agir. Outra técnica. Irmãos no crime. Você atrai a vítima para algum esquema criminoso criando um vínculo. É mais sensato envolver aquele que mais poderá prejudicá-lo se você falhar. Outra técnica, as garras de um dilema. A chave para este movimento é atacar rapidamente, não deixar que a vítima pense numa escapatória. O controle das opções tem um só propósito, despistá-lo como agente de poder e punição. Às vezes compensa dar mais liberdade para observar as estratégias dos adversários e planejar uma ação mais eficaz. Lei 32. Desperte a fantasia das pessoas. Não apele para o que é verdadeiro ou real se não estiver preparado para enfrentar a raiva que vem com o desencanto. Para conquistar o poder, você tem de ser fonte de prazer para as pessoas que o cercam e o prazer vem de brincar com as fantasias dessas pessoas. Não lhes prometa uma melhoria gradual por meio do trabalho árduo. Pelo contrário, para dar poder, a fantasia deve permanecer até certo ponto irrealizável e real. Não seja muito objetivo ao descrever a fantasia. Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um. Essa fraqueza, em geral, é uma insegurança, uma emoção ou necessidade incontrolável. Achou o ponto fraco, é ali que você deve apertar. Lei 34. Seja aristocrático ao seu próprio modo. Haja como um rei para ser tratado como tal. A maneira como você se comporta em geral determina como você é tratado. Aparentando ser vulgar ou comum, você fará com que as pessoas o desrespeitem. Lei 35. Domine a arte de saber o tempo certo. Jamais demonstre estar com pressa. Mostre-se sempre paciente. Lei 36.
Despreze o que não puder ter. Ignorar é a melhor vingança. Reconhecendo um problema banal, você lhe dá existência e credibilidade. Quanto mais atenção você der a um inimigo, mais forte você o torna. Lei 37. Crie espetáculos atraentes. Encene espetáculos. Deslumbrados com as aparências, ninguém notará o que você realmente está fazendo. Lei 38. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Se você alardear que é contrário às tendências da época, as pessoas vão achar que você está apenas querendo chamar a atenção e se julga superior. Compartilhe sua originalidade só com amigos tolerantes e com aqueles que certamente apreciarão sua singularidade. Lei 39. Agite as águas para atrair os peixes. Mantenha-se sempre calmo e objetivo. Se conseguir irritar o inimigo sem perder a calma, você ganhará uma inegável vantagem. Lei 40. Despreze o que vier de graça. O que é oferecido de graça é perigoso. Se tem valor, vale a pena pagar. Lei 41. Evite seguir as pegadas de um grande homem. Se você substituir um grande homem ou tiver um pai famoso, terá de fazer o dobro do que eles fizeram para brilhar mais do que eles. Mate o pai dominador, menospreze o seu legado e conquiste o poder com a sua própria luz. Lei 42. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersam. A origem dos problemas pode estar num único indivíduo. Neutralize sua influência isolando-os ou banindo-os. Ataque a origem dos problemas e as ovelhas se dispersarão. Lei 43. Conquiste corações e mentes. Atrai as pessoas para que queiram vir até você e não coagindo-as. A pessoa seduzida torna-se um fiel peão. Amacie o resistente atuando em suas emoções. Lei 44. Desarme e enfureça com efeito espelho. Quando você age igual ao seu inimigo, estes não entendem sua estratégia. O efeito espelho os ridiculariza e humilha, fazendo com que reajam exageradamente. Fazendo isso, você ainda os seduz com a ilusão de que compartilha os mesmos valores. Lei 45. Pregue a necessidade de mudança, mas não mude muita coisa ao mesmo tempo. Muita inovação é traumático e conduz à rebeldia. Mostre que respeita a maneira antiga de fazer as coisas. Faça a mudança parecer uma suave melhoria do passado. Lei 46. Não pareça perfeito demais. Parecer melhor que os outros se torna perigoso. Parecer que não tem falhas ou fraquezas, perigosíssimo. A inveja cria inimigos silenciosos. Exiba ocasionalmente alguns defeitos e admita vícios inofensivos para desviar a inveja e parecer mais humano e acessível. Lei 47. Não ultrapasse a meta estabelecida. Na vitória, aprenda a parar. O momento da vitória é o mais perigoso. Não deixe o sucesso lhe subir a cabeça. Arrogância e excesso de confiança podem fazer você avançar além de sua meta. Com isso, você conquista mais inimigos. Lei 48. Evite ter uma forma definida. Ao ter um plano visível, você se expõe ao ataque. Aceite o fato de que nada é certo e nenhuma lei é fixa. Fim. Acabamos aí a resenha. Pessoal, eu fiz essa resenha... A intenção, na verdade, dessas resenhas é fazer mais do que uma simples sinopse ou mais do que um simples resumo. Como esse livro ele é mais um manual a ser seguido, por isso que ficou esse vídeo chato que eu tive que ficar lendo aqui, porque é mais manual. É difícil você fazer um panorama geral. Eu acredito que no vídeo anterior está mais um panorama geral do livro. Quando a gente se propõe a fazer uma resenha, acaba tendo que fazer assim, mais detalhado. Porque afinal, se você quiser uma sinopse, é só colocar na livraria que vende esse livro, você vai ter lá um resumo, uma sinopse breve lá do conteúdo do livro, e não uma resenha detalhada, beleza? Então eu espero que tenha servido para alguma coisa. É um livro que, na minha opinião, não vale a pena perder tempo para ler. É um livro que tem um monte de bobagem, um monte de técnicas de manipulação e enganação. Então, para mim, isso não serve para nada, a não ser para te fazer perder tempo. Se você não tiver uma base muito firme moralmente aí, você vai acabar às vezes sendo iludido e querendo seguir uma mentira e vai acabar quebrando a cara lá na frente. Então, era isso que eu tinha para falar. Forte abraço e até a próxima.